Vamos, irmãos, abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3. Tessalonicenses, capítulo 3. Nesse texto é fácil nós identificarmos que Paulo estava em Atenas, quando de lá ele encaminha Timóteo, mais alguns até Tessalônica para tomar conhecimento lá da igreja. Então, 1 Tessalonicenses 3, versos 1 em diante, diz assim: pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Pois que ações de graça podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa, diante do nosso Deus, orando noite e dia com o máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé? Até o verso de número 10, vamos mais uma vez orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio de fato que nós temos de poder nos reunir, podermos estudar a Tua Palavra, poder erguer a nossa voz em oração, poder compartilhar aquilo que o Senhor mesmo tem nos ensinado, poder viver o Teu Evangelho onde quer que nós estejamos no nosso país. Somos gratos por isto. E agora também te pedimos que o Senhor mesmo fale conosco através daquilo que a Tua Palavra nos ensina. Rogamos estas coisas em nome do Senhor Jesus. Amém. Não dá para, irmãos, para a gente ignorar que desde sempre o homem e todos nós vivemos tempos difíceis. Todos nós passamos por dificuldades, por tempos críticos, crises de toda sorte, crise econômica, crise político-social, crise até mesmo cósmica, se fala hoje em dia, quando se trata de aquecimento global, das inundações geradas por isso, dos furacões, além das guerras e rumores de guerras que nós estamos vivendo. Sem falar ainda nos radicais islâmicos, sem falar na crise judeu-palestina, refugiados na Europa, problemas na Venezuela. Mas além das dificuldades externas que nós vivemos, desses problemas globais, nós vivemos também os nossos próprios conflitos. Todos nós temos dificuldades, crises que nós vivemos em nossa família, algumas crises pequenas, outras maiores, crises com respeito ao desemprego, crises com respeito às frustrações, crises que envolvem a nossa vida, crises que são tratadas pelos jornais, na TV, nas escolas, que nós falamos delas no trabalho, conversamos sobre elas numa espera num consultório, enfim,
Todos nós vivemos, por vezes, momentos difíceis e momentos de crise. Mas de que forma a igreja, ou nós, podemos reagir a isto? O que nós podemos dizer a alguém, palavras podemos dizer a alguém que passa por problemas ou situações que envolvem essas dificuldades? O que nós podemos dizer? Muitas vezes nós não sabemos o que dizer. Ficamos ouvindo as pessoas falando acerca das suas lutas, das suas dificuldades, dos problemas que têm, e às vezes nós não sabemos o que dizer diante disso. Mas vejam que esse texto lido, nessa carta de Paulo aos Tessalonicenses, pode nos oferecer resposta com respeito a este assunto. É importante salientar que a situação vivida por Paulo, bem como a igreja de Tessalônica, era uma situação que envolvia grandes dificuldades, inclusive riscos de morte. Nós vemos aqui, com respeito a essa igreja, no capítulo 1, no versículo 6, que Paulo escreve o seguinte sobre a situação dessa igreja. Ele escreve dizendo assim, no capítulo 1, verso 6, com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito. Era uma igreja que vivia a tribulação, viviam tempos difíceis. No capítulo 2 dessa mesma carta, no versículo 14, Paulo escreve o seguinte, tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus, existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios, as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Era uma igreja sofrida, que vivia lutas, que passava por dificuldades. No capítulo 3, esse capítulo que nós lemos aqui, nos versos 3 e 4, Paulo escreve o seguinte, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto, pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Dificuldades e lutas, vividas por Paulo, vividas por essa igreja, e é devido a essas dificuldades que Paulo escreve para eles a fim de saber notícias sobre eles. Vejam que aqui no versículo 1, Paulo diz, pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas, e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus, no Evangelho de Cristo, para em benefício da vossa fé confirmar-vos e exortar-vos. Paulo queria saber notícias deles. E Paulo fica em Atenas, isso está lá em Atos 17, um período que ele passou em Atenas, que foi grande oportunidade para ele também anunciar o Evangelho naquele lugar, mas enquanto ele aguardava ali, enquanto ele estava naquele ambiente, ele encaminhou Timóteo até Tessalônica, queria saber notícias desses irmãos, como é que eles estavam, o que estava acontecendo com eles. Nesse seu cuidado para com a igreja de Tessalônica, Paulo nos ensina algo importante, que em meio a qualquer quadro de lutas, de insatisfações, de angústias, conflitos, tristezas, precisamos nos focar na área mais prejudicada pelos nossos problemas. Mesmo quando passamos por lutas, nós precisamos saber como que eu vou lidar com isso, qual é o foco da minha luta, qual é o foco do meu problema. Esta é uma observação relevante, até porque é isso que faz um médico quando recebe um acidentado. Ele vem com muitas escoriações, muitos machucados, mas ele precisa saber o que é mais grave, o que é mais sério ali, onde é o ponto onde ele vai dar maior atenção com respeito a essa pessoa. Assim também se dá com os nossos problemas. É possível que no que nós tentamos resolver as nossas dificuldades, os nossos problemas, venhamos a nos desgastar em situações de pouca significância. Podemos estar tentando resolver o problema, mas tratando de coisas que são periféricas, que não são de fato a essência da dificuldade, não é aquilo que nos causa maior problema, maior dor. Perceba que quanto a isso, Paulo não somente aqui, ele nos ensina este princípio de que precisamos focar na área mais
mais crucial do problema, mas ele indica, na verdade, qual é o ponto mais importante para nós cristãos avaliarmos quando nós passamos por situações difíceis. O que eu vou lidar na minha situação difícil? Por onde começar a resolver a minha crise? Que ponto dela eu preciso dar maior atenção? E é isso que Paulo está tratando. Veja que enquanto muitos se preocupam em tratar diretamente sobre a solução em si, desses problemas que enfrentam, Paulo vê de uma forma diferente o que tratar. Veja que embora a igreja de Tessalônica tivesse diversos problemas, muitos problemas a serem tratados, a preocupação de Paulo com aquela igreja era uma só. Era uma só coisa que Paulo estava preocupado. E é isso que ele diz aqui no versículo 5. Ele diz assim: foi por isso que, não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé. Esse era o ponto que Paulo estava preocupado. Isso era aquilo que Paulo mais estava atento com respeito a toda dificuldade, a toda somatória de problemas, de tribulação que essa igreja vivia. Paulo queria saber uma coisa: como é que está a fé de vocês? Esse era o ponto fundamental. E aqui ele nos ensina que o primeiro princípio aqui, mais importante com tudo isso, é que nos tempos difíceis, mais do que nunca, a nossa condição espiritual é a prioridade. Quando você passa por tempos difíceis, você enfrenta lutas, seja de que sorte for, o seu maior cuidado, sua maior atenção deve ser voltada para a sua fé. É isso que Paulo está nos ensinando. Ele não pergunta se as tribulações, quando ele encaminha Timóteo para Tessalônica para saber sobre eles, ele não pergunta se as tribulações são intensas, que tipo de tribulação eles estão enfrentando, o que pode ser feito para aliviar essa tribulação, se essa tribulação tem saída, tem solução. Ainda que certamente ele se preocupasse com isso, ele tivesse interesse nisso, ele sabia que numa situação difícil, de qualquer ordem que fosse, seja emocional, financeira, política, enfermidade, injustiça, perseguição, opressão, a questão crucial a ser considerada é o estado da fé. Isso era o ponto mais importante, isso era o mais relevante na visão de Paulo com respeito a isso. Por isso vem a sua indagação. Em meio a toda aquela tribulação, Paulo encaminha Timóteo lá para indagar como é que está a fé de vocês, irmãos. Quando a gente passa por problemas, nós queremos falar do problema, nós queremos falar da dificuldade, nós queremos falar da dor que estamos sentindo. Mas o ponto mais importante que Paulo olha é o estado da fé, é a condição espiritual daquele que está passando pelo problema. O seu cuidado maior não estava em saber se eles tinham recursos para resolver o problema, se tinha como evitar o problema. Por vezes nós priorizamos, ao lidar com os problemas, nós priorizamos estas questões. Queremos conhecer o problema, queremos saber se dói muito, queremos saber isso, saber aquilo, queremos saber o que fazer, como tratar. Nem sempre nós temos essa visão que Paulo tinha sobre essa situação. Primeiro porque ele sabia que muitas das dificuldades que nós passamos não se resolvem de imediato. Nem sempre os nossos problemas se resolvem prontamente. Ele sabia que os problemas dessa igreja, as tribulações que eles viviam, podia haver um tempo para buscar ainda resolver, para se ainda obter soluções sobre isso. Em segundo lugar, ele sabia também que algumas tribulações podem acompanhar a vida da gente a vida inteira, o tempo todo. Nós não gostamos de ouvir isso, não. Nós queremos falar em crises que passam. Nós até brincamos às vezes, não, tudo passa, até a uva passa. Mas tem situações que as pessoas vivem que não passam. Crises que não passam.
Problemas que alguém tem, que ele olha para aquele problema e nós não sabemos, ainda bem que nós não sabemos quando não vai passar. Que nós sempre temos a esperança que aquilo passe. Mas quando você olha para a vida, você olha para a história, você encontra situações que nunca passaram. Paulo sabia disso. Em terceiro lugar, ele sabia também que ninguém estava livre das tribulações. Não era só a igreja de Tessalônica que vivia problemas. Quando nós passamos por lutas, por dificuldades, parece que só nós estamos passando, ou então o nosso problema é maior do que o de todo mundo. Queremos falar do problema. Não damos atenção para aquele aspecto mais importante do problema, que é o que Paulo está tratando. Jesus mesmo aqui em João 16:33, Jesus escreve aqui o seguinte, diz aos discípulos: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo passais por aflições. As aflições são inevitáveis. E aflições de toda sorte, de todo tipo, de todo rótulo. Ainda aqui no livro de Atos, capítulo 14, versículo 22, ele está aqui fortalecendo a alma dos discípulos. Ele está aqui, ele tinha sido apedrejado, todo mundo foi dado como morto, mas ele depois está animando os discípulos com as seguintes palavras, Atos 14, 22, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, fiquem firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. A vida, irmãos, a vida não tem algumas tribulações, são muitas tribulações. Se você não tem vivido tribulações, agradeça ao Pai, agradeça a Deus. Eu às vezes fico assustado com a minha vida, porque a história não acabou ainda. E enquanto a história continua, tudo, exatamente tudo, pode acontecer. E nós precisamos, por conta dessas coisas, nos manter firmes na nossa fé. Porque esse é o ponto fundamental, essa é a questão crucial, firmeza na fé. A preocupação de Paulo com a fé dos tessalonicenses indica que, na sua visão, o que eles mais precisavam para enfrentar os problemas, a tribulação que eles estavam passando e se sair bem, era uma boa saúde espiritual. O que você mais precisa para enfrentar o seu problema, seja ele de que ordem for, você precisa estar bem espiritualmente. Isso é uma condição muito interessante, e isto porque nós vemos hoje os homens preocupados mais com outras condições, com as condições financeiras, condição financeira, com a condição física. Os homens investem muito nisso, condição financeira, condição física. Mas a condição mais necessária quando as tribulações vêm, e elas vêm, é a sua condição espiritual. É como está a sua fé. Esse é o ponto mais relevante, segundo Paulo está passando para nós aqui. Esse pensamento Paulo aplicava à sua própria vida. Ele não está falando de alguma coisa que era uma teoria, era isso que ele vivia. Nós sabemos lá, pela última carta que ele escreve a Timóteo, lá no capítulo 4, verso 7, ele próprio diz, olha, eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé.
O que sustentou Paulo em todas as lutas que ele viveu, em todas as perseguições que ele sofreu. O que sustentou Paulo nos seus últimos dias, quando ele se sentia desprezado, quando ele percebia que o seu tempo estava chegando ao fim, era a sua fé. Você não vai adquirir fé no supermercado. Sua fé é sua vida com Deus. É o quanto você tem se colocado nas mãos de Deus. É o quanto você tem se utilizado dos meios que Deus tem colocado diante de você. É a igreja, é a comunhão, é a palavra, é o serviço ao Senhor. São essas coisas que fortalecem a nossa fé. São essas coisas que vão fazer diferença quando nós passarmos pelos dias maus, pela tribulação, como Paulo está colocando aqui. Naquele momento de lutas e dificuldades, Paulo via a fé como o ponto mais relevante para dar atenção naquele momento. Para nós, às vezes, geralmente, é mais natural para nós dar atenção ao problema. Nós ficamos em volta do problema. O próprio versículo 5 nos responde porque ele via a fé como o ponto mais importante para cuidar. Por que cuidar da fé? Por que não dar atenção para o problema? Por que eu não me envolver em solucionar esse problema? Por que Paulo está aqui dando tanta atenção para a fé? Será que ele não sentia pena, não tinha misericórdia da tribulação que eles enfrentavam? Mas veja só, aqui no verso 5 ele responde o porquê. Mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso trabalho. Ou seja, os tempos difíceis favorecem o ataque do adversário na sua vida. Os tempos difíceis facilitam o trabalho de Satanás na sua vida. Paulo sabia disso. Por isso que ele estava preocupado, não com as dificuldades, com as lutas, mas com a fé dessas pessoas, desses cristãos. Ele temia que o tentador os provasse, que ele tirasse o proveito disso. Não é apenas Paulo que tinha esse entendimento. Pedro também, pelas experiências que ele viveu, ele sabia desse perigo. Lá na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9, ele escreve o seguinte, 1 de Pedro 5, 8 e 9, ele escreve o seguinte aqui, recomendando aos cristãos, pela própria experiência, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir-lhes firmes na fé, certos que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ele sabia a importância da fé, a necessidade da fé para enfrentar as tribulações. Satanás sabe tirar proveito de quando você está triste, quando você está abatido, de quando você está revoltado, de quando você está bastante crítico. Ele sabe tirar proveito disso. Quando você está doente, enfraquecido, inseguro. Foi no 40º dia de jejum de Jesus, no deserto, quando Satanás se aproximou dele. Era o 40º dia. Fisicamente, Jesus já estava fraco. E é nesse momento que ele se aproxima. E é assim que ele faz com a nossa vida. Só que não precisa 40 dias para ele chegar até nós, não.
alguns minutos de dificuldade ele já encontra oportunidade, porque nós às vezes oferecemos. Com isso, Paulo nos ensina que o maior mal que as dificuldades podem nos causar se encontra no campo espiritual. As lutas que nós enfrentamos, mas é no campo financeiro, não, é no campo isso, é no campo X, campo Y, não. Seu maior problema, a área que você tem que cuidar mais na sua dificuldade, nas lutas que você está enfrentando, é na sua vida espiritual, na sua vida com Deus. Enquanto a maioria de nós se desespera, ansiosa em combater os efeitos físicos, econômicos, emocionais, ou de qualquer outra sorte, causado pelos problemas, pelas aflições, o diabo age procurando minar, procurando comprometer, procurando destruir a sua fé. É isso que Paulo sabia. E é por isso esse cuidado dele com a igreja de Tessalônica, uma igreja que estava sendo atribulada por lutas, por problemas, mas que Paulo temia que o tentador tivesse encontrado ali a oportunidade para ele enfraquecer aquela igreja, para enfraquecer aqueles irmãos. Era isso que Paulo temia, por isso que ele encaminha Timóteo. Timóteo faz toda uma viagem, sai lá da Grécia, de Atenas, vai até Tessalônica, anda trechos imensos, só por uma coisa. Paulo queria saber, vai lá, Timóteo, eu quero saber como é que está a fé dos nossos irmãos lá em Tessalônica. Esse era o ponto importante. Mas estar firmes na fé, nos tempos difíceis, não somente nos ajuda a resistir ao tentador. Por isso que Paulo pergunta, como é que está a vossa fé? Porque se eles estiverem firmes na fé, o tentador não vai encontrar lugar. Mas não somente isso. Eles estando firmes na fé, não somente isso ajuda a resistir ao tentador, mas promove alegria e consolo. No verso 6, Paulo aqui já está falando acerca do regresso de Timóteo com a notícia. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros, sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação, porque agora vivemos, se é que estáis confirmados ou firmados no Senhor. Estarmos firmes na nossa fé, não somente nos ajuda a enfrentar os tempos difíceis, a resistir às ciladas de Satanás nesse período, mas promove alegria e consolo. A firmeza na fé dos tessalonicenses não fazia bem somente a eles, mas animava e consolava os apóstolos e os demais discípulos que estavam com ele. Ele expressa isso no verso 8 ao dizer, porque agora vivemos. Se vocês estão firmes na fé, então nós vivemos, nós nos alegramos. Isso é o que a gente às vezes vai fazer visita em hospital a irmãos que estão doentes. Mais do que o estado físico dele, você tem que falar, irmão, como é que está a sua fé? Como é que está a sua fé no Senhor? Porque isso é o mais importante. Isso é o mais relevante. Veja que Paulo não estava animado, consolado, porque as tribulações passaram, porque os problemas deles estavam resolvidos, porque já havia ocorrido um livramento. Muitos só se animam com isso.
Nós, por vezes, dependemos da superação das crises para então sentir alegria. Paulo se alegrava só com o fato deles estarem firmes na fé. As tribulações continuam? Continua, irmão. Está difícil. Como está a sua fé? Graças a Deus eu estou bem. Que bom, graças a Deus. Essa era a visão de Paulo. Nós vivemos num mundo tão palpável, tão materialista, tão no pragmatismo, que tem que primeiro eu sair da situação, para depois eu falar, puxa, Senhor, obrigado. E nem agradeci durante todo aquele problema que eu passei, que Ele me susteve, Ele me manteve na minha fé. Porque parece que é mais importante a solução do que a fé. Uma visão distorcida daquilo que Paulo nos ensina, que o principal é a sua fé, é o estado da sua fé. À luz do texto, tão somente o fato de alguém passar por crises e manter-se firme na fé em Deus, deve promover não só alegria, consolo no coração, mas também ações de graças a Deus. No versículo 9, Paulo continua, pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros. Que ações de graças nós podemos tributar a Deus no tocante a vocês, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus. O problema continuava, a crise continuava, a tribulação estava lá. Mas Paulo recebe notícias que eles estavam firmes na fé. E Paulo não tem palavras para dizer, Senhor, que ação de graças eu posso te dar por isso? Porque a tribulação está lá, mas eles estão firmes no Senhor. Ele continua, né? Com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia com o máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar deficiências da vossa fé. Ou seja, uma pergunta longa que ele está levando, mas que ação de graças, que ações de graças podemos dar a Deus pela vida de vocês, por vocês continuarem firmes, mesmo em meio à tribulação. Às vezes, para nós, termos apenas a fé nas tribulações e não termos a solução, às vezes para nós isso parece muito pouco. Parece pouco. Não, tenho que ver a solução, eu tenho que ver as coisas acontecendo, para depois eu me regozijar. Paulo se regozijava, por conta de que a fé dos crentes de Tessalônica continuava firme. Para nós, o centro da preocupação é a solução do problema. O centro do nosso cuidado é sair do problema. Para Paulo, o centro da preocupação é a condição espiritual que está aquele que passa pelo problema. Diferente. Paulo era um ser humano como nós. Paulo não está fora da curva. Ele está na linha certa. Essa é a ideia, esse é o caminho. Diante disso, irmãos, nós precisamos avaliar, finalmente, precisamos avaliar a nossa própria vida com respeito a estas coisas. Como nós reagimos ante as tribulações que nós enfrentamos, ou que outros enfrentam à nossa volta? Como que a gente tem reagido? Desespero? Não. Nós precisamos estar firmados na nossa fé no Senhor. Será que nós temos nos preocupado com a questão crucial ou secundária da tribulação? Será que assim como a maioria nós também estamos preocupados com o problema, com a solução, com a saída do problema, mais do que o estado da fé?
Para o homem sem Cristo, realmente a fé não significa muito, nada na verdade. Para o homem sem Cristo, o que ele quer, me tira do problema, né? Para o homem sem Cristo é que nem aquele outro ladrão que não creu. Olha, se tu és o Cristo, desce da cruz e tira nós também daqui. Esse é o problema, é o foco deles. Mas para nós como cristãos, nós temos que ter o foco certo. E o foco certo é a condição espiritual. É esse que é o ponto. Será que nós estamos conscientes das ciladas e ataques do inimigo nos contextos difíceis que nós enfrentamos? Será que você já percebeu que quando você está enfraquecido, você está passando por alguma crise, por alguma dificuldade, você percebe ou você fica alerta porque Satanás quer tirar vantagem desse teu sentimento, desse quadro que você está vivendo? Será que nós estamos atentos a isso? Ou nós estamos tão preocupados com o problema que nem percebemos a aproximação dele? Qual o nosso quadro? Paulo se preocupava com isso, que naquele contexto de tribulação, o tentador encontrasse ocasião para afetar a fé desses irmãos. Enfim, nos alegramos pela firmeza na fé dos que são atribulados e damos graças a Deus por isso, ou também achamos que é muito pouco só manter a fé, tem que vir a solução? Paulo nos chama a atenção com esse cuidado dele com a igreja de Tessalônica. E com isso ele nos leva a refletir também qual o nosso pensamento sobre estas coisas, como que nós reagimos. Que nós possamos, assim como Paulo, termos o foco certo, saber que nas dificuldades, nas lutas, o cuidado com a nossa fé é a prioridade. Se você vê alguém que está com problema, mais do que resolver o problema, mais do que ver o quanto dói, atente para o estado da fé dessa pessoa. Se não é um cristão, quem sabe seja a oportunidade de ele ouvir falar sobre Jesus. Se ele é um cristão, indague para ele sobre o estado da fé. Como está a vida dele, a fé dele no Senhor, naquele momento difícil que está enfrentando. É isso que Paulo nos orienta aqui, que Deus nos ajude e que nós possamos atentar primeiramente para a nossa própria vida, para a nossa própria atitude em respeito a estas coisas. Amém?